Pela primeira vez desde o início dos conflitos, a Ucrânia atacou em território russo. Pois é, numa região extremamente estratégica, próxima de Kharkiv, região que a Rússia vem tentando dominar desde o início do conflito, a gente teve na fronteira do lado russo ataque por parte de 2 helicópteros ucranianos. Qual vai ser a consequência disso? A Ucrânia cada vez mais reforça o seu sentimento anti-Rússia dentro da Ucrânia e agora admite nacionalizar inclusive empresas russas localizadas em território ucraniano. E também o Viktor Orbán, talvez o presidente que esteja mais em cima do muro da União Europeia, tenta agradar o Putin e tenta agradar a União Europeia, está pleiteando uma reeleição na eleição mais disputada dos últimos 12 anos. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender. E claro, se vocês quiserem contribuir aqui para o canal sendo membro, sensacional, se não, só a sua presença, seu engajamento e seu like já é mais que ótimo. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, galera. Seguinte, primeiramente, né, um ponto bem importante, o Zelensky, ele considera que todo mundo que está na Ucrânia, que não está pró-Ucrânia, ou seja, ou está pró-Rússia, ou num sentimento de neutralidade, não merece a admiração e o respeito da pátria do povo ucraniano. Então, dentre várias políticas que ele fez, a mais recente, é o projeto de nacionalização de empresas russas. Qualquer um que for russo, pró-Rússia, ou que se mantenha neutro nessa situação, pode ter o seu meio de produção, ou a sua moradia, sua fazenda, sua fábrica, sua casa, etc., vai ser estatizado pelo governo ucraniano, segundo as palavras do próprio governo ucraniano, para a reparação dos danos que a Rússia vem causando. Ou seja, você não é russo, você não está apoiando a Rússia, tal, então você vai ter que reparar os danos por coisa que você supostamente aí está apoiando. Eu, Ricardo, acho particularmente muito perigoso isso. Por quê? Como que a gente vai saber exatamente quem está se mantendo neutro na situação? Só porque ou não gosta do Zelensky, ou porque acha que, sei lá, a Ucrânia não deveria ter se aproximado da OTAN. Então, por uma opinião que o Zelensky acha que você pode ter, você vai ter o seu meio de produção, ou a sua casa, sua propriedade tomada pelo Estado, a fins de reparação de danos, com uma coisa que a pessoa pode não ter nada a ver com isso. É uma medida, no mínimo, autoritária do Zelensky. Lembrando, já falei para vocês, é óbvio que a Rússia está errada nessa intervenção que vem acontecendo na Ucrânia. Mas o Zelensky proibir 11 partidos políticos, o Zelensky agora estatizar, nacionalizar recursos, propriedades, meios de produção que supostamente estão ligados à causa russa, convenhamos que também é extremamente, no mínimo autoritário, para não falar que já está caminhando para uma espécie de ditadura, ok? Outro ponto importante também, a gente tem uma eleição bem importante hoje, da Hungria, a Hungria do Viktor Orbán. Lembrando que o nosso governo, o governo Bolsonaro, sempre se pautou muito por essas pautas de costumes mais conservadores, e se aliou no mundo. Inicialmente, a Benjamin Netanyahu já saiu, Bennett é o atual primeiro-ministro de Israel, ao governo Trump já saiu, hoje Biden é o atual presidente dos Estados Unidos, ao Andrzej Duda, que ainda é o atual liderança da Polônia, e ao Viktor Orbán. O Viktor Orbán, ele é conhecido aí por algumas políticas um pouco mais conservadoras / reacionárias. Entendam, não que todo conservador é reacionário, mas eu não considero que as políticas que o Orbán faz esteja no escopo do conservadorismo. Já está partindo para o reacionarismo, tá? Dentre algumas políticas, né, que ele fez aí, ele fez, por exemplo, nacionalizou qualquer tipo de empresa, por exemplo, de fertilização in vitro, para garantir que imigrantes não fossem para a Hungria que se repovoasse a partir do povo húngaro. Então ele tornou o processo de fertilização in vitro ou muito gratuito ou barato demais para que os húngaros tenham filhos e não seja necessário atrair mão de obra estrangeira. Totalmente contrário à imigração. Outras políticas, por exemplo, pessoas que são menores de idade não vão ter acesso, por exemplo, a materiais que toquem no assunto de outros gêneros, homossexualidade, como, por exemplo, alguns materiais como Harry Potter e Friends, que supostamente aí são materiais que falam sobre outros gêneros, homossexualidade, coisas que desagradam o presidente Orbán, tá? Enfim, são algumas medidas um pouco, no mínimo, polêmicas aí, que desagradam a própria União Europeia. Então, o Viktor Orbán, ele já vinha sofrendo algumas sanções pela sua postura autoritária, pela sua postura de não respeito à comunidade LGBTQIA+, segundo os julgamentos da União Europeia. Então, já não era muito bem quisto. E ele tem uma relação até de certa proximidade com o Putin, muito mais por essas pautas conservadoras.
Quando começa o conflito, a União Europeia pede uma posição. E aí, Orbán, você está de qual lado? Está do lado da União Europeia, vai criticar aplicar sanções contra a Rússia, ou está do lado do Putin? Ele está tentando fazer meio campo. Inclusive, nas declarações mais recentes, ele falou que no conflito entre Ucrânia e Rússia, a Hungria vai pensar na Hungria, tá? Ou seja, estamos em cima do muraço aqui. Como a União Europeia exigiu posições mais firmes, inclusive o Zelensky, que fez gravíssimas críticas a ele, a Hungria se posicionou adotando sanções mais fortes contra a Rússia, sempre apoiando as sanções, mas também sempre deixando o pezinho do lado ali do Putin. Então vai ser colocada à prova se essa política realmente deu certo. As sanções aplicadas à União Europeia, a dificuldade no repasse de verbas, por exemplo, acabaram comprometendo um pouco a economia húngara nesse momento, que vem reduzindo um pouco. E, de novo, né, economia é o que mais pesa na popularidade de um governo. Reduziu a popularidade. O Viktor Orbán, ele define, tá, que ele está comandando ali uma democracia iliberal. É como se fosse uma crítica à democracia liberal dos países da Europa Ocidental, né, França, Alemanha, tudo tal. E nessa democracia iliberal que ele comanda há 12 anos, ele nunca esteve tão próximo de perder o cargo como agora. As pesquisas indicam uma vantagem somente de 5 pontos frente ao segundo colocado. E o segundo colocado é totalmente contrário às propostas do Viktor Orbán. Então vai ser uma proposta de uma Hungria mais próxima da União Europeia, então mais ocidentalizada, com essas pautas de costumes mais próximas do mundo ocidental de fato, ou o Viktor Orbán continuando no governo por mais aí algum tempo, né, na sua próxima eleição, com essas políticas um pouco mais nacionalistas ou extremo nacionalistas, como a que ele vem praticando nos últimos momentos. E talvez o fato que mexeu mais com o mundo, né, nessa sexta-feira foi o ataque que a Ucrânia fez à Rússia. 2 helicópteros ali bem próximos da área de fronteira de Kharkiv, que é uma das principais cidades que a Rússia vinha tentando dominar, mas nunca foi dominada de fato pelos russos. 2 helicópteros que supostamente saíram de Kharkiv atingiram um local de abastecimento, local de reserva de combustíveis que ficava na Rússia. As informações elas são muito imprecisas, novamente, nessa guerra de narrativa. A Rússia alega que primeiro morreram 2 pessoas, depois não morreu ninguém, só saíram feridos, tal. Mas fato é que aconteceu esse ataque. Ricardo, acho muito estranho que um país que está numa situação de guerra, por exemplo, como a Rússia, que tem um sistema, por exemplo, de defesa aérea tão bem preparado como o sistema russo, seja surpreendido por um ataque de 2 helicópteros ucranianos. Qual seria o ponto positivo? Até teria, né? Porque se a Ucrânia, helicópteros saíram de Kharkiv, por exemplo, para atacar aquela região do posto de combustível, né, da distribuição de combustível na Rússia. Pô, você está atrapalhando a logística de uma região que poderia ser invadida pela Rússia. Mas a Rússia já está demonstrando nos últimos momentos que está saindo um pouco mais forte de Kiev, que está saindo, por exemplo, de Odessa, abandonou Chernobyl. Então, aparentemente, estaria se concentrando mais próximo da região de Mariupol, mais próximo do Sudeste, para conectar Lugansk e Donetsk à região da Crimeia. Então, não vejo muito sentido, nesse momento, a Rússia reforçar novos ataques numa região que não conseguiu dominar fortemente até esse momento. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu. O Ministério da Defesa ucraniano não confirma e nem diz que não foram eles, tá? Mas há grandes suspeitas, e não dá para eu confirmar novamente, tá? Não tem essa confirmação. Assim que tiver, eu trago aqui para vocês, se foi ou não um ataque de bandeira falsa, um false flag. O que seria esse false flag? Seria a Ucrânia atacando a própria Ucrânia, criticando a Rússia, ou, no caso, a Rússia se atacando, forjando o ataque para culpar a Ucrânia, e isso autorizar ataques mais fortes russos em território ucraniano. A Rússia diz que foram os ucranianos que atacaram, e a Ucrânia não confirma e nem desmente, porque o Ministério da Defesa diz que não tem como verificar os fatos. Fato é que esse ataque, ele torna a paz, que já era muito difícil. A Rússia anunciou que ia reduzir o número de ataques, acabou não reduzindo, está recuando algumas tropas, mas não sabe se é porque está desistindo daquelas áreas, ou é um reagrupamento para abastecimento, tal, para fazer novos ataques em Kiev, nas porções mais estratégicas. Então, já não tinha uma paz, apesar do acordo que foi firmado ali na terça-feira na Turquia. Esse ataque, com certeza, coloca mais lenha na fogueira. É mais um motivo para a Rússia aumentar ainda mais os ataques frente à Ucrânia e a paz ficar ainda mais distante. O que você pensa? Será que foi um ataque de bandeira falsa da Rússia? Ou será que a Ucrânia, de fato, está atacando o território russo? Está partindo, nesse momento, para um contra-ataque
em cima do seu vizinho ali? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraço, tchau. Deixa aí nos comentários, quero a sua opinião, hein? Tchau, tchau.